Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos meditar em mais um tema pautado na palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através desse estudo hoje. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando sabedoria, graça, autoridade, desenvoltura em tudo que vamos falar. E principalmente que o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente estejam prontos e abertos para receber aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Nós oramos e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é sobre rejeição da verdade, ou pela verdade. Rejeição pela verdade. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Mas o que acontece é que as pessoas têm tido dificuldade de serem libertas porque elas têm rejeitado a verdade. Então, hoje o nosso tema é rejeição pela verdade. Eu gostaria de dar uma introdução falando sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías foi o profeta messiânico que mais profetizou acerca da vida de Jesus, praticamente tudo sobre Jesus. Não é? E ele fala sobre essa rejeição dos homens pela pessoa de Jesus. E eu gostaria de ler aqui no capítulo 53 do profeta Isaías, que fala o seguinte, olha, preste atenção nisso aqui. Isaías capítulo 53, versículo 3, ele fala assim, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Olha que coisa impressionante. Isaías, 750 anos antes de Jesus nascer, ele já disse que quando o Messias viesse, quando ele viesse, que ele seria o mais rejeitado entre os homens, desprezado. Então, isso ele já tinha dito sobre isso. Vou reler esse versículo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Como milhares de pessoas ainda continuam com esse mesmo tipo de comportamento, de postura em relação à pessoa de Jesus. O desprezado foi tão grande, o desprezo, perdão, foi tão grande que o fizeram sofrer e morrer. O desprezo foi tão grande que o fizeram sofrer e morrer. Aqui nesse capítulo 53, versículo 7, fala assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi oprimido e humilhado, e não abriu a sua boca, porque ele foi rejeitado. E até hoje, quantas pessoas falam tantas coisas tentando humilhar e oprimir o nome de Jesus ou quem crer na pessoa de Jesus. Agora, e tudo isso que ele sofreu foi para pagar o preço pelos nossos pecados, o pecado de todos nós, de todo ser humano. Ele veio para dar a sua vida por nós. E ele foi o mais desprezado e foi humilhado até a morte. Olha aqui no capítulo 53, os versículos 4 e 5, fala assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos abençoar, para nos salvar, para nos curar, para nos libertar e nos livrar. E mesmo assim,
com todo o seu amor, toda a sua dádiva, tudo que ele fez por nós, ele ainda continua sendo, por muitos, o mais desprezado de todos os homens, infelizmente. E Isaías fala assim, e dele não fizemos caso algum, porque Isaías era judeu, então Isaías estava se colocando no meio do povo de Israel, ele estava dizendo, e dele não fizemos caso algum, tanto que no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 e 11, está escrito assim, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, ou seja, não o aceitaram, não o reconheceram como Messias, não o admitiram e não o receberam, o rejeitaram, o desprezaram. Por isso que eu quero falar hoje sobre rejeição pela verdade. Nós vamos prestar bastante atenção nesse estudo, porque é um estudo muito sério. A rejeição pela verdade. O que isso provoca, o que isso acontece, não é? E por que é que essas coisas acontecem? Esse tipo de reação do povo, e principalmente dos líderes religiosos em relação a Jesus, foi por causa de conceitos religiosos baseados em leis, costumes, rituais, dogmas, preceitos de homens. Porque os ensinamentos de Jesus eram sempre e são sempre ainda um confronto à forma como criam, viviam e cultuavam a Deus, como hoje também. As pessoas rejeitam porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um confronto àquilo que não é verdade, àquilo que não está certo. E muitas vezes nós fazemos muitas coisas achando que está certo, mas não está certo. Tem um ditado que diz, nem tudo que dá certo é certo. Não é? Muitas coisas erradas dão certo, mas está errado. E então, o que acontece? Os ensinamentos de Jesus sempre vieram em confronto àquilo que não é verdade, àquilo que não é da forma como Deus quer e Deus aprova. Toda pessoa, preste atenção nisso aqui, toda pessoa que não está andando corretamente dentro dos princípios da palavra de Deus, dentro da verdade, ela se sente confrontada, agredida e até mesmo desrespeitada quando ouve a verdade, não é? Quando ouve aquilo que é certo, ela não concorda, ela não aceita, ela não quer nem ouvir. E ela resmunga, e ela tenta argumentar, e ela tenta conseguir adeptos para estar do seu lado. Será que nós estamos entendendo isso? Não é? Podemos ver claramente as reações de rejeição pela verdade por todos os lados, em todos os lugares, através do comportamento e reações de milhares de pessoas, quando a verdade é ensinada, pregada ou até mesmo somente mencionada. Então, há uma reação contra a verdade. Há uma atitude contra aquilo que é a verdade. As pessoas se estrepam, as pessoas já se irritam, as pessoas já ficam irritadas quando elas ouvem a verdade. Por quê? Por que as pessoas se irritam? Porque elas não estão andando conforme a verdade. A verdade causa conforto, preste atenção nisso aqui. A verdade causa conforto, alegria e paz naqueles que procuram aplicá-la em suas vidas. Mas causa desconforto, irritação e até mesmo ira na vida daqueles que não fazem questão de viver a verdade. Aqueles que querem viver do seu jeito, conhecem a verdade, mas estão vivendo do seu jeito. Então, se as pessoas se sentem confrontadas, elas se sentem irritadas e até mesmo agredidas, porque elas não querem viver segundo a verdade. Então a verdade machuca essas pessoas. A verdade provoca essas pessoas, confronta essas pessoas. Na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 19, está escrito assim, sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Quem é de Deus sabe que é de Deus.
E o mundo sabe que jaz no maligno, que está nas mãos do maligno, que está à mercê do maligno, está descansando, dormindo, acomodado no colo do maligno. Quem é de Deus procura viver a verdade. Quem não é de Deus procura viver no engano, na mentira, na trapaça, em tudo aquilo que não é verdade. Nós vamos ver então hoje, nesse tema rejeição pela verdade, nós vamos ver hoje 3 tipos de situações em que há rejeição pela verdade. Vamos ver somente 3 tipos de situações em que há rejeição pela verdade. Vou começar pelo mundo, né? O mundo jaz do maligno, como nós vimos, não é? E é o mundo, as 3 coisas são o mundo, os religiosos, não servos de Deus, mas apenas religiosos, não é? Que vivem na sua religiosidade apenas, e os apóstatas, aqueles que abandonaram a sua fé. Então nós vamos ver a rejeição pela verdade, o comportamento de rejeição pela verdade no mundo, nos religiosos e naqueles que se apostataram. O mundo, conforme nós vimos já em 1 João, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, está escrito: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. E por causa da rejeição da verdade, olha aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, capítulo 59, o versículo de número 14 diz assim, 59, 14. Então, estou olhando no 58. 59, 14. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. A verdade anda tropeçando pelas praças, não é? E a retidão não pode entrar. As pessoas não querem a verdade. As pessoas não querem a retidão. Elas estão se afastando da verdade. Elas estão longe da verdade e não querem as coisas retas. Elas querem aquilo que é errado. Elas querem fazer aquilo que é errado. Romanos, capítulo de número 1. Eu vou ler esse capítulo e eu quero que você tire as suas conclusões. Eu vou apenas ler e você tire as suas conclusões, porque o texto é muito claro. Ele está muito claro, não tem como não entender. Romanos capítulo de número 1, do versículo de número 18 a 31, está escrito assim: o juízo de Deus, aqui está a ira de Deus, mas todas as vezes que você vê na Bíblia a ira de Deus, é o juízo de Deus, a justiça de Deus sendo manifestada. O juízo de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela mentira, pela injustiça. Eles barram a verdade porque preferem a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque está tudo muito claro, muito visível. O poder de Deus, a graça de Deus, a criação de Deus, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, achando-se, que eram sábios, acreditando que são sábios, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens. Quando fala Deus entregou, Deus deixou, largou para lá. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração,
para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quando aqui ele diz são passíveis de morte os que aqui procedem, é porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e aqui ele está falando da morte é a ausência de Deus, porque a vida está em Deus. A vida está em Deus, e quem anda fora da presença de Deus e não quer Deus e rejeita Deus, espiritualmente está morto, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a morte é o resultado do pecado. Quando nós erramos, nós estamos morrendo espiritualmente, ou em qualquer área da nossa vida. Não é? As pessoas estão andando pelas ruas, fazendo um monte de coisa, mas elas não estão vivendo realmente, elas estão vegetando, porque a vida está em Deus. Então, olha o comportamento do mundo, porque rejeitam a verdade, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E Isaías, no capítulo de número 5, versículos 20 a 23, o profeta Isaías fala assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Mudam totalmente os valores. Mudam os valores. O que é bom diz que é mal, o que é mal diz que é bom. O que é amargo diz que é doce, o que é doce diz que é amargo. O que é certo diz que é errado, o que é errado diz que é certo. É assim que o mundo está. Por quê? Porque rejeitam a verdade. Todas as pessoas que rejeitam a verdade invertem os valores em todas as áreas da vida. Então ele fala: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos, que acham que estão certos, não é mesmo? Deixa eu ver aqui. Versículo até o 23, o 22 agora. Ai dos que são heróis para beber, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebidas fortes, os quais, por suborno, justificam o perverso, e ao justo negam justiça, negam os valores. Tudo que é errado é colocado como certo, porque isso é rejeitar a verdade. É quando rejeitamos a verdade, nós começamos a fazer tudo errado na nossa vida. Tudo de forma contrária, oposta àquilo que Deus está dizendo. Quando nós vamos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, Jesus falando sobre o final dos tempos, ele diz assim, vamos ler apenas os versículos 10, 11 e 24. O 10 fala assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É o que está acontecendo de forma terrível. Versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que já está acontecendo.
Versículo de número 24 fala o seguinte, perdão. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os próprios escolhidos. Será que nós estamos entendendo a seriedade disso tudo? Hoje o mundo está dessa forma. Quando nós vamos lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, Timóteo era discípulo de Jesus, assim como os apóstolos eram discípulos de Jesus, e assim como nós somos discípulos de Jesus. A palavra discípulo vem de disciplina, de disciplinar, de colocar em disciplina, em ordem, andando corretamente. E Paulo estava ensinando Timóteo a andar debaixo da disciplina. E ele fala lá, ele escreve para Timóteo dizendo no capítulo, na segunda carta, na sua segunda carta, no capítulo 3, de 1 a 5, ele fala assim: ora, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, eficácia. E ele complementa dizendo assim: foge desses. É o mundo hoje. É o mundo hoje. Depois você releia 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. E quando nós vamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, versículos 52 e 53, está escrito assim, Lucas capítulo de número 12, 52 e 53. Está escrito assim, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. As famílias estão assim hoje, as casas estão assim hoje, não há unidade, todo mundo dividido, cada um para um lado. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra, e assim por diante. Todos divididos. E é o que está acontecendo no mundo hoje. Por quê? Porque rejeitam a verdade, rejeitam os princípios de Deus. A palavra de Deus contém 2 coisas muito importantes para a nossa vida: princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa e promessas para quem crê. Se nós andamos conforme a palavra de Deus, nós andamos debaixo daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que é melhor para a nossa vida, que são os princípios. Os melhores princípios da vida estão na palavra de Deus, não é? Mas as pessoas não querem. Então elas estão divididas, as casas estão divididas, cada um quer viver do seu jeito. Isso é apenas um pouquinho do que acontece no mundo, na vida das pessoas que não querem nada com Deus. Ficam à mercê do espírito do anticristo, que é contra Cristo, que é contrário a Cristo, que rejeita Cristo, que despreza Cristo, que não quer Cristo, não é? E do falso profeta, aquele que mente, que mistura a palavra de Deus com enganos e com mentiras para que as pessoas vivam do jeito que elas querem, de qualquer jeito, que fazem de tudo para que todos ignorem e desprezem e rejeitem a Deus e a sua palavra, a verdade. Há uma guerra contra aquele que quer seguir a verdade. Há um mundo maligno tentando atrapalhar todas as pessoas que querem andar direito. Eu já falei, João 3, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, Jesus fala assim: ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Já deu a vida dele por nós. Mas as pessoas preferem mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Por quê? Porque elas rejeitam a verdade. Elas desprezam a verdade. Elas não querem a verdade. Na verdade, as pessoas se revelam não apenas pelo que elas dizem, mas principalmente
pelo que elas fazem, não é? Na verdade, as pessoas se revelam, não apenas pelas coisas que elas dizem, mas principalmente pelo que elas fazem, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, escolhas e preferências. Assim elas se revelam quem realmente elas são, em quem realmente elas creem, ou em o que realmente elas querem seguir. Os religiosos, não é? Nós vimos o mundo dessa forma, agora nós vamos ver os religiosos. Há milhares de religiões que estão espalhadas por todo o mundo, cada uma satisfazendo a forma, o modo como as pessoas querem servir a Deus, ou a um Deus, ou a quem desejam oferecer, dedicar a sua crença. Então as religiões estão espalhadas, cada uma fazendo e ensinando da forma como as pessoas querem. As pessoas dizem, eu prefiro essa aqui porque eu me sinto melhor nessa. Eu prefiro nessa aqui porque essa aqui eu me sinto melhor. Eu prefiro essa porque nessa eu não sou confrontado. Eu prefiro essa porque ninguém mexe comigo. É assim. Cada um procura um lugar onde ele fica mais acomodado e não é confrontado. Porque quando é dita a verdade, essa pessoa fica irada, fica irritada, fica perturbada, fica desorientada. E começa a ter um tipo de comportamento como se fosse louco. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre disso, não é? Então as religiões fazem isso, há uma grande mistura de diferentes religiões, de credos, com suas doutrinas, dogmas, sistemas eclesiásticos, misturando com a Bíblia, com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, com as leis, com preceitos, com rituais, com cultos, sacrifícios, promessas, votos, atos proféticos, combinando com humanismo, sincretismo, misticismo, filosofias, costumes, culturas. É uma salada. É uma mistura de confusão. É uma mistura de confusão. Tanto que quando você estuda sobre a saúde, você não deve misturar certos alimentos. Você deve fazer uma diferença. Você não deve misturar, mas as pessoas, quando se trata do mundo espiritual, elas misturam tudo, arrumam uma bagunça, uma confusão. E elas acabam não andando na verdade, mas num espírito de engano, não é? Um espírito de encantamento misturado com as coisas de Deus, com tudo. É uma grande mistura. As pessoas falam, é o evangelho segundo isso, é o evangelho segundo aquilo, é o Jesus Plus, é o Jesus mais isso, mais aquilo. Não existe isso, meus irmãos. A verdade é verdade. Engano é engano, mentira é mentira e verdade é verdade. Eles não se misturam. Mas as pessoas misturam para viverem confortavelmente, que na verdade não andam confortavelmente, porque nós temos dentro de nós algo que se chama consciência, que não mente e que mostra isso está errado. Isso não está certo. Você está tentando enganar a você mesmo. Só isso, não é mesmo? E misturam tudo isso e todo e qualquer tipo de influências que acham, acreditam e que devem praticar. Elas acham que podem praticar, que devem praticar. Mas o evangelho puro de Jesus, sem nenhuma mistura, sem que seja acrescentado ou tirado alguma coisa, isso um grande número de religiosos e de pessoas no mundo não querem, não aceitam, não concordam, porque rejeitam, desprezam a verdade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, versículo 37, olha o que está escrito. Nós estamos falando aqui agora dos religiosos. Mateus, capítulo de número 23, versículo 37, está escrito assim. Jesus, quando viu Jerusalém, chegou a Jerusalém, viu Jerusalém, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas? Mas vós não quisestes. Mas vocês não quiseram. Vocês rejeitaram. Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que a ti foram enviados. É isso. Toda pessoa que não quer andar na verdade mata os profetas, tenta matar os profetas, ou fisicamente, ou de uma forma física, mesmo de verdade, ou tenta matá-lo denegrindo a sua imagem, falando mal, tentando colocar as pessoas contra os profetas de Deus. Será que nós estamos entendendo isso? Será que nós estamos vendo isso, vivenciando isso? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos, mas vocês não quiseram. E é assim. A gente tenta falar, a gente tenta ensinar, mas as pessoas não querem. Elas ouvem, reclamando, xingando, brigando, rejeitando. Porque elas não querem a verdade. Elas querem viver do jeito que a elas mesmas agradam, conforme o seu querer e a sua vontade, não é? Um número grande de religiosos não quer ouvir a verdade, não quer aceitar a verdade, não quer concordar com a verdade, rejeitam, desprezam a verdade. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, Jesus também falando sobre Jerusalém. Olha o que Jesus fala no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículos de número 41 a 48. Ele fala assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Quando Jesus foi chegando perto de Jerusalém, próximo de Jerusalém, vendo a cidade, chorou e dizia: se vocês conhecessem se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, vocês não estão enxergando. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Não reconheceste, não aceitaram, não concordaram, desprezaram, rejeitaram o tempo da visitação, rejeitaram a verdade, rejeitaram Jesus, rejeitaram o verbo, a palavra, rejeitaram o caminho, a verdade e a vida que é Jesus, conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Eu já falei que lá no Evangelho de João capítulo 1, versículo 11, está escrito: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porque quem não quer andar conforme a verdade, não recebe a verdade. Ela luta contra a verdade, ela tenta enfrentar a verdade, ela tenta barrar a verdade, ela tenta lutar contra a verdade. É assim. Por que é que a palavra de Deus, que é verdade, incomoda tantas pessoas, inclusive religiosos, pessoas dentro da casa de Deus, nos cultos, nas reuniões? Porque elas, dentro delas, elas querem andar do jeito que elas querem. Elas estão andando erradas. E toda pessoa que está errada, ela se sente confrontada quando a verdade é falada ou apenas mencionada. Quando é pregada, muito mais. Ela se sente irritada, provocada e sairada do templo, da casa de Deus. Sairada de uma reunião, porque ela está fora da verdade, fora dos princípios da palavra de Deus. Rejeitam o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Pode falar de Jesus, pode dizer que tem Jesus, mas se você se irrita com a verdade, você não está na verdade, você está no engano. Os discípulos perguntaram para Jesus: por que o Senhor prega com parábolas, através de parábolas? Por que é que o Senhor não usa as Escrituras como os judeus vão lá e pegam o livro dos profetas e leem? Por que é? Jesus, quando ia ao templo, ele pedia o rolo do livro para ler. E Jesus não usava a Bíblia
não tinha Bíblia, não tinha Escritura. Ele falava do seu evangelho, das suas boas novas. E os discípulos perguntaram, por que o senhor prega? O senhor não prega usando a Torá, nem a Tanakh, não usa o Antigo Testamento? Por que o senhor prega de forma diferente? E sabe qual foi a resposta de Jesus? Vamos ver, lá em Mateus, ele tinha falado sobre a parábola do semeador, não é? E ele os discípulos, por que o senhor está pregando usando parábolas e não usando lá os textos do Antigo Testamento, da Torá ou da Tanakh? Jesus respondeu no capítulo 13 de Mateus, versículo de número 14 a 20. Ele disse o seguinte: de sorte ele falou, deixa eu pegar do versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Será que nós estamos entendendo isso? Eles ouvem de mau grado e não querem ser salvos, não querem mudar de vida. Não querem se converter, não querem ser salvos. Eles querem ser apenas religiosos, vivendo conforme a vontade deles. De mau grado me ouvem, desprezam, rejeitam a verdade. Lá em Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1, fala: ora, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro todas as coisas. Então, ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias é pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, olha, 16, que coisa impressionante. Lucas 16, está escrito assim: a lei e os profetas duraram, vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Mas a lei, a Torá e os profetas, que é parte da Tanakh, do Antigo Testamento, da Bíblia dos judeus, a lei e os profetas duraram até João que veio para anunciar o caminho do Senhor. Desde esse tempo agora, depois de João, vem sendo anunciado o evangelho do reino, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora a palavra é através do Senhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Não é mais pela lei, nem pelos profetas. É agora através de Jesus. Quando nós vamos lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, Romanos, capítulo de número 10, versículos 4 e 9, vou ler apenas o 4 e 9, capítulo 10, versículo 4 e 9, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, da Torá, é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Versículo de número 9 fala o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Agora é através de Cristo Jesus. E Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas as pessoas, por causa da lei, por causa de profetas, rejeitam a verdade, que é Jesus.
não é? Com respeito aos religiosos e até líderes, principalmente líderes religiosos, Jesus disse, olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículos de 6 a... Marcos capítulo 7, de 6 a 9. Marcos 7, de 6 a 9, é isso mesmo. Só confirmando aqui. Que depois nós vamos ler Mateus 7. Marcos capítulo 7, de 6 a 9. Diz o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes, até o 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque estão ensinando preceitos de homens, tradições, e não o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade. Será que nós estamos entendendo, meus irmãos? Só não entende quem não quer entender. É igual o pior cego não é aquele que é cego, é aquele que vê e não quer ver. E Jesus falou lá, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E quando ouvem, ouvem de mau grado, porque não querem se converter. Misericórdia, ele está falando de religiosos, não é? Me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas e ficam ensinando preceitos de homens, que são tradições, mais nada. Nós já há muitos anos já que nós estamos vivendo, que é mencionado que nós estamos vivendo a era pós-cristã. Porque as igrejas na Europa, em muitos lugares do mundo, viraram apenas sistemas, mas não corpo de Cristo, não a noiva de Cristo, não povo de Deus, mas só sistemas eclesiásticos, cheios de rituais, cheios de muitas coisas, mas não do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos então o mundo, os religiosos, que eu estou falando correndo, porque se for falar, não dá tempo, é muita coisa. Nós vimos o mundo, nós vimos agora os religiosos, claramente, não tem como não ser mais claro. E os apóstatas. Apóstatas são os que abandonam a fé, a verdade. Desistem da fé, desistem da verdade. Rejeitam a fé, rejeitam a verdade. Viram as costas para a verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu discípulo, que eu falei, e eu já falei que discípulo vem da palavra disciplinar, de andar em disciplina, andar conforme preceitos, andar conforme os princípios de Deus, não é os preceitos de Deus, os princípios de Deus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, olha o que ele fala aqui. Versículos 1 e 2. Preste atenção nisso aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, prega a palavra, a verdade. Isso em segundo a segunda carta. Agora, na primeira carta, olha o que ele fala. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, quando ele fala agora dos apóstatas, ele fala assim, primeira carta. Ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, rejeitarão a fé, abandonarão a fé, desprezarão a fé, virarão as costas, darão costas para a fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. A consciência já está petrificada. Né? Do mundo nós podemos esperar qualquer tipo de escândalo, de maldade, crueldade, calamidade. Mas o pior é quando essas coisas acontecem na vida de quem conhece Jesus, conheceu a Jesus, já experimentou do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia. Meu Deus do Pai, Senhor nosso Deus e Pai, misericórdia. Nós esperamos isso do mundo e de religiosos que vivem só debaixo de preceitos humanos e de coisas, de rituais. Mas de pessoas que conheceram a palavra de Deus, tiveram experiência com Jesus, isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 10, do versículo 26 a 31. Está escrito assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, preste bastante atenção nisso aqui. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ultrajou o Espírito da graça. Vocês estão entendendo, meus amados? Se na lei de Moisés a pessoa era apedrejada de morrer, aqui está ultrajando o Espírito da graça e está pisando no sangue que foi derramado por nós, o sangue de Jesus. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha, versículo 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Versículo 26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não brinque com o pecado. Não brinque com as coisas erradas. Porque nós vamos receber conforme o que realmente merecemos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2, versículos 17 a 22, olha o que está escrito: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto preferindo palavras jactanciosas de vaidade, palavras que criam divisão e confusão, de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor.
Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a remover-se no lamaçal. Meu Deus de misericórdia, meu Deus de misericórdia. Se você não entendeu, leia de novo e peça ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento, que te dê entendimento naquilo que nós precisamos. A pura realidade é essa: rejeição pela verdade. Rejeição pela verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo novamente a Timóteo, agora na sua segunda epístola, no capítulo 4, do versículo de número 3 a 5, ele diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, pessoas que você pensa que é muito inteligente, que estudou muito, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, perturbação nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, aos enganos, às mentiras, as coisas que são de encantamentos. Vou reler isso. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio. Fique sóbrio, não fique sob efeito de mentiras, de enganos, de conversa fiada, de palpites errados, de vãs filosofias, de teologias erradas. Não fique nem de bebida, nem de droga, nem de nada. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Mas muitos não suportarão a sã doutrina. E a gente vê isso hoje. Como que as pessoas ficam irritadas quando ouvem a sã doutrina, achando que nós estamos julgando, que nós estamos culpando, que nós estamos confrontando. Não, nós estamos apenas lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós estamos andando nela, nós sentimos paz. Quando nós não estamos andando nela, conforme ela está escrita, nós sentimos perturbação. Perturbação. Misericórdia, meu Deus. Não suportarão a sã doutrina, a palavra da verdade, a verdade. Rejeitarão a verdade, desprezarão a verdade. Foi por isso que Jesus Cristo disse isso aqui. Olha que coisa séria. Mateus capítulo 7, que eu tinha falado lá atrás, versículos de 13 a 23, preste atenção nisso aqui. Não tem jeito de não ser mais claro. Mateus 7, de 13 a 23, fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Que fruto nós estamos produzindo? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? O fruto que nós produzimos está revelando que árvore nós somos. Versículo de número 18. Não pode a árvore boa produzir frutos bons, maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, abertamente, explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Será que está claro isso aqui? Precisa desenhar, fazer novela, fazer filme? Precisa encenar, fazer teatro? Precisa. Precisa. Só não aceita e não entende quem não quer. Quem está andando errado. Quem gosta de andar errado. Quem gosta de fazer as coisas erradas. Lá em Hebreus, capítulo de número 3. As pessoas rejeitam a verdade. Antes disso, eu quero lembrar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Em Hebreus, capítulo 3, fala o seguinte. Hebreus, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Está escrito assim. Meu Deus, ouçam isso aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha justiça, na minha ira, no meu juízo, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, dando a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos livre de rejeitarmos a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe e ajude a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.